Feliz sábado, igreja. Bom dia, tudo bem? Estou um pouco suando, porque a gente foi ali, né, na casa do irmão... Qual é o nome do irmão? Do irmão Rodrigo ali, né? Graças a Deus, buscar ele. E graças a Deus a gente conseguiu ali. Deu um pouquinho de calor, né, irmão? Mas estamos tranquilos, né? Graças a Deus. E a gente está aqui, né, irmão, então, nesta manhã. Vamos fazer, então, a recapitulação da lição, né? Eu peço para os irmãos, então, a gente ficar em espírito de oração, para a gente refletir o que foi estudado durante a semana. Você também aí, né, que está nos acompanhando nas redes sociais, também poder refletir e a gente poder colocar em prática tudo que Deus nos ensinou durante a semana, né, através da lição, né? E gostaria de fazer uma pequena oração com os irmãos, para que os irmãos coloquem em espírito de reverência, para a gente orar e poder, né, absorver tudo aquilo e colocar em prática, não só absorver, mas colocar em prática tudo aquilo que Deus vem ensinando ao longo da nossa vida, né? Oramos. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, só pelo fato, Senhor, de nós estarmos aqui na Tua santa, gloriosa e tão poderosa presença, Senhor. Agora, Pai, que nós viemos, Senhor, na recapitulação, Senhor, da lição, Senhor, da escola sabatina, absorver ainda mais, Senhor, o que Tu tem nos falado, nos mostrado e nos ensinado, Pai, como um bom mestre. Eu coloco a Tua igreja nas Tuas mãos. Eu coloco quem está acompanhando, Senhor, através das redes sociais, nas Tuas mãos também, Senhor, para que nós viemos não só aprender, mas também colocar em prática e o Teu nome ser glorificado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, durante a semana nós estudamos, né, e refletimos, né, através da lição. A lição 6, né? O mestre dos mestres. Obrigado, irmão. Mestre dos mestres. E ali a lição de domingo, ela fala sobre em vez de se esconder. Peço que a igreja me ajude aí também, tá? Se tiver algum comentário. O irmão José que é bom nisso, né? Eu fico olhando o irmão José explicar, eu tento ter a mesma... Mas eu tenho o meu jeitinho, né? Cada um tem o seu jeitinho ali de falar, de expressar, né? O irmão José já gosta de falar mais, eu gosto de falar mais também um pouquinho. Então assim a gente vai indo, né, irmãos? Aprendendo e fazendo a obra de Deus, né? Como ele nos ensinou, como mestre dos mestres. E ali na lição de domingo, nos diz que em vez de se esconder, nós vemos ali então, alguém pode ler em Gênesis ali para nós, 3, do 1 ao 11, para a gente poder recapitular o que Deus quis nos dizer ali na lição de domingo. E você aí também que está nos acompanhando pela rede social, manda a sua pergunta aí, tá? Pedidos de oração também, não se esqueça, irmãos. Eu estou meio nervoso aqui, a gente vai se lembrando conforme a gente vai falando, né? Pedido de oração, agradecimento, você pode mandar aí também pelas redes sociais. Pode ler. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer essa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso para ele sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta, comeu e deu ao seu marido. E ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram. Eles perceberam que estavam nus. Então costuraram as folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando sopraram o vento
Amém, irmãos? Uma pausinha aí, que eu me esqueci de algo, tá? A gente sempre fica nervoso, né, quando nos dá uma oportunidade de falar das coisas de Deus, né? Agora a irmã leu ali. Eu esqueci de ver com os irmãos. Aquele que queria um pedido de oração, agradecer. Podemos começar pela irmã aqui, antes da gente fazer a recapitulação. Por favor, eu me esqueci e agora eu me lembrei. Quero só agradecer esse cuidado que ele fez comigo, com a minha família, com as pessoas, né, próximas. E agradecer os cuidados com a minha vida espiritual, que eu sei que ele está dirigindo, né, sempre dirigiu. A gente às vezes, né, fica mais, fiquei por causa do trabalho mais afastado, assim, de firmemente fazer as coisas seguras com a vontade de Deus. Mas, graças a ele, né, tudo está se encaminhando. E quero agradecer principalmente pelo rapaz que eu, né, pedi, que ele é bem novo e teve um problema com diabetes, não se cuidou e estava bem mal. E agora o médico tinha praticamente dito que não havia mais nada a fazer. E a gente orou e, graças a Deus, ele está melhorando, né? Ainda está, né? Vai ser um processo mesmo, mas graças a Deus ele está respondendo e está melhorando. Então quero agradecer a Deus por isso, né? Enfim, só agradecer assim, nas mãos deles. Ele é conhecido, ele é barbeiro, né? Daí ele vai até na minha casa, porque meu pai não caminha, né? Assim, e ele vai na minha casa para cortar o cabelo do meu pai, um rapaz bem bom, assim, né? Já teve nos caminhos do Senhor, estava meio afastado, não é da nossa denominação, mas conhece a palavra de Deus. Então, que Deus use isso, né? Com certeza Deus está usando, que ele abre os olhos para isso. Que Deus está, né, tentando resgatar, né, esse laço com ele, e que seja isso, né, para aproximar. Então, era isso, cara, só agradecer e entregar o programa também que vai ter, de evangelismo, das mãos de Deus, que seja feita a vontade. Qual é o nome dele? Robson. Eu também só quero agradecer a Deus por agradecer a Deus por os cuidados, né? Por tudo que está acontecendo e Deus sempre protegendo nós, família. Eu pedi pela Laura, que ela está com depressão. E ela trocou o dia pela noite, ela dorme de dia, de noite não dorme. E eu pedi por ela. E eu quero pedir também pelo nosso trabalho no Faquini, que vai começar dia 28, que é que os irmãos orem. Dia 28 agora de novembro, recém a gente veio de lá, nós vamos começar com a arrecadação de alimentos. Então, que a gente possa mostrar Jesus para as pessoas, que as pessoas possam estar de coração aberto para nos ajudar, né? A arrecadar alimento. Que para nós é importante. Amém. Alguma Vanessa aí? Pedido, agradecimento? Rosângela? Assim do irmão Bernardo. Agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui, né, e acrescentando mais fé. Os irmãos ali tem alguma coisa, pedido, agradecimento? Lá, aqui, ó. Pedido de oração, agradecimento. Agradecer pela semana. Vamos lá. Irmão José. Tranquilo. Agradecer pela vida, né? Pelo sustento diário aí, pela família. O Senhor esteja nos direcionando aí para as decisões e tudo que aí a gente tem a fazer ainda. Que a direção é disposição. Agradecer pelo fôlego de vida que se renova a cada manhã. Amém. Que Deus nos dá uma segunda chance para a gente tentar fazer melhor, fazer o que provém do coração dele. Amém. Agradecer. Pedidos e agradecimentos. Agradeço por tudo. No sábado, nas bênçãos de Deus. Isso. Gustavo. Você? Agradecer pela vida. Amém.
Todos falaram aí, Léo? O quê? Agradecer pela vida, pelos cuidados. Eu queria agradecer também pela vida, pelos cuidados de Deus e pelo crescimento espiritual da igreja, pelo reavivamento. Amém. Então, irmãos, continuando aqui sobre o que a irmã leu ali. Ali está o irmão Josué. Algum agradecimento, algum pedido, irmão Josué? Então, irmãos, então a lição aqui, a gente ontem estava dando uma recapitulada, eu e a irmã Rosângela, e a gente foi até, sei lá, 1h pouca da manhã, né, irmã Rosângela? E aprendendo, né, e vendo o que a lição queria nos dizer, né. E aqui, vou pedir para a irmã ali, a irmã Vanessa, falar o que ela entendeu ali da lição de domingo. De sábado, desculpa. Eu pulei aqui. Perdão. Eu lembro ali a introdução ali de sábado, eu queria perceber, né, mais uma vez, que a Bíblia, ela relata ali inúmeras histórias, né? E a gente pode perceber que são histórias reais, de pessoas reais que viveram situações reais. Pessoas que eram tão pecaminosas quanto eu sou hoje. E que passaram por momentos, né, de frustração, de tristeza, de angústia e de vergonha. E algumas situações ali foram citadas, né? Como Adão e Eva, como aconteceu com Jacó ali, né? Com Davi, que passaram por situações muito tristes, constrangedoras, e eles se envergonharam por isso, né? E trouxe tristeza, angústia para a vida deles, enfim. E a gente se detendo nessas histórias ali, passando a meditar nisso, a gente pensa assim, poxa, quantas vezes, né, a gente também, né, passou por momentos assim, que a gente se sentiu envergonhado de certas atitudes que a gente tomou, né, e isso entristeceu nosso coração também, a ponto que a gente ficasse até com receio de chegar na presença de certas pessoas, assim, de se expor, né. E ali a lição fala, né, sobre o poder transformador que Jesus causa na nossa vida e na vida das pessoas que têm esse contato com Ele, né? Então, ao mesmo tempo que a gente leu ali esses momentos que eles tiveram, essas frustrações que eles passaram, a gente também percebe a atuação de Deus na vida deles e a transformação que isso causou. Então, né, todo esse desenrolar ali, né, não enfraqueceu a fé deles, como muitas vezes acontece, mas pelo contrário. Isso foi também um motivo para que eles se fortalecessem na fé, porque Deus demonstrou o amor dele, né? Jesus demonstrou o seu amor, né? Mesmo que eles tenham passado por situações bem complicadas, né? Então a gente percebe ali que quando a pergunta ali fala, né? Quem de nós nunca teve vergonha de si mesmo? E ali tem uma parte que diz também, né, irmã? Seja quais forem as nossas diferenças, certamente uma coisa nos une, a nossa natureza pecaminosa. Seja qual for a nossa diferença, né? Qual for a nossa diferença, certamente uma coisa é certa, a nossa natureza pecaminosa, né? Que já começou desde lá do Éden, né? Quando o homem caiu, através de um homem, né? Entrou o pecado, né? Através de um homem. E através de um homem foi nos dado, então, a graça, né? Foi nos dada a oportunidade de nós podermos... Pode falar, irmão. Que para mim foi um dos tópicos aí da semana que mais me chamou a atenção, que eu mais gostei particularmente, é que a lição ali, ela nos mostra que algo que acontece muito com nós no dia a dia, já justamente por causa da nossa consequência, da nossa natureza pecaminosa, é nós olharmos e enxergarmos o erro e o pecado do nosso irmão, do nosso próximo. Mas nos esquecemos que
diferentemente dos erros e pecados dele, eu também sou pecadora, eu também tenho erros e pecados. Diferente dos dele, o que não me faz menos pecadora do que ele, mas me coloca numa condição de igualdade dele, né? E ali Deus, ele nos mostra ali, através dessa lição de sábado, que colocou os exemplos, né, de Davi, de Jacó ali, que enganou o seu pai e o seu irmão por causa de uma herança, e Davi ali que cobiçou a mulher do próximo, e tantos outros, né, que a Bíblia cita, erros diferentes, mas não deixa de ser pecado, que isso hoje possa servir de exemplo para nós, nos dias de hoje, que o meu erro é diferente do meu irmão, o meu erro é diferente do erro do irmão Osmar, é diferente do pecado que o irmão Osmar comete, mas não deixa de ser pecado também. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? E eu achei interessante as maneiras que Jesus tratou cada situação individualmente, né? A forma que ele colocou, ele tratou individualmente, ele tratou a pessoa como um indivíduo mesmo. Não via ela como uma pecadora que merecia ser julgada e condenada por aquilo, né? Mas que era uma pessoa que tinha essa tendência pecaminosa e acabou escorregando, né? E aqui ainda fala sobre a questão da fuga, que é realmente nem uma criança quando faz arte, né? Quer fugir do pai, né? Verdade. A gente quer se esconder embaixo da mesa, né? Para não sofrer a consequência ali, Para não né? sofrer as consequências. Mas a gente sabe que fez coisa de errado. A gente tende a se esconder, né? Irmão José. Osmar, que o propósito da lição dessa semana, ele foi assim mostrar que Jesus é a fonte da sabedoria. E é através da sabedoria de Jesus que a gente consegue ter o conhecimento e o entendimento para todas as coisas. Conhecimento e entendimento. Quando a gente entrou na parte que a irmã deu ali, de Gênesis capítulo 13, verso 1 até 11, esse foi o primeiro diálogo de Deus com o ser humano após o pecado. Antes do pecado, todos os dias, Jesus vinha, né, Deus vinha e conversava com o casal no jardim, né, passava um tempo juntos. Depois do pecado, esse foi o primeiro diálogo. E nesse primeiro diálogo de Jesus com Adão e com Eva, ele faz uma pergunta. E essa pergunta vai se repetir em outros momentos da história também. Mas a pergunta é: aonde você está? Essa pergunta não está querendo dizer que Jesus não sabia, que Deus não sabia onde Adão e Eva estavam. Mas ele queria que Adão e Eva percebessem o estado em que eles estavam. E por que estavam se escondendo. Né? O título da temática do domingo diz assim, ó, em vez de se esconder. Aqui talvez seja a grande dificuldade do ser humano, foi com Adão, foi com Eva, e talvez seja a nossa hoje. Quando nós cometemos um erro, quando nós falhamos, quando nós pecamos, a justificativa nossa é, ou eu me escondo, ou eu justifico. São situações parecidas, né? Vou citar um exemplo. Se eu tenho um problema com a Vanessa, né, por algum momento nós tivemos um problema de relacionamento. Cada vez que eu passar pela estrada e eu ver a Vanessa se aproximando, ou eu vou dobrar a esquina, ou eu vou fingir que estou olhando o celular, ou eu vou evitar o encontro. É exatamente o que aconteceu quando eu ia no jardim e acontece conosco hoje. O pecado, ele faz com que a gente evite o acerto. É mais ou menos o que acontece. Quando houve o pecado de Adão e Eva no jardim, eles evitaram o acerto. Porque o certo era, eu pequei, eu preciso buscar agora quem pode resolver o problema. E o que eles fizeram? Eles se esconderam. E eles tentaram, e agora talvez seja uma aplicação para nós hoje. Nós tentamos resolver os nossos problemas sem Deus. Que foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles buscaram nas folhas das figueiras buscar resolver o problema deles. Mas perceberam que mesmo colocando as folhas da figueira para cobrir a sua nudez, eles ainda continuavam se sentindo envergonhados. Entendi. E só depois que houve esse encontro com Deus, que houve o acerto, que aí Deus sacrificou o cordeirinho junto com eles ali, né? Cobriu com as vestes e ofereceu para eles o perdão, aí sim a vergonha foi coberta. Então, a solução para os nossos problemas nunca estará naquilo que eu posso fazer, mas naquilo que Deus pode fazer por mim. Então, ao invés de se esconder, ao invés de evitar o encontro, ao invés de evitar o acerto, é justamente o conselho de Deus ao contrário. Vai ter com o teu irmão,
vai na presença de Deus, busca Deus, é Ele que pode resolver o teu problema. Então, talvez muitas das doenças que assolam a humanidade hoje poderiam se resolver se eu buscasse resolver meus problemas ao invés de me esconder. Tão grandemente de Deus que tudo se torna muito grande, né? Eu acho que a meus olhos, né, pecaminosos, não tem solução, né? Em vez de buscar a Deus, como meu irmão falou, de tentar resolver isso com Deus, eu acho que esse Deus vai me julgar de uma forma que não tem solução para mim aquilo ali, entendeu? Eu pequei de tal forma que Deus não vai me perdoar. E a lição vem dizendo justamente o contrário, que Jesus é amor e que Ele veio para nos salvar, se sacrificou por nós, se fez humano, né? Para que a gente pudesse ter a esperança de salvação. Então, e o pecado justamente faz eu me sentir ao contrário. Eu sou pecadora e não tem mais, sabe? Cada vez eu me escondo mais de Deus e mais longe de Deus eu fico e mais as coisas erradas eu vou fazendo, né? E isso vai me distanciando muito de Deus. Já temos, né, a essência do pecado no nosso DNA, já, né? Irmã? Não, eu lembrei também na questão da conscientização, né? Porque quando Deus faz essa pergunta, Ele também traz essa ideia aqui de que Ele gostaria de conscientizar eles do que eles tinham feito, né? Tu assumiu o que tu fez. Que nem quando Ele pergunta, onde tu estás? Olha, Senhor, agora, no momento, eu estou viciado. Eu estou, né, fazendo o que não devia. Eu estou agindo da forma que não devia. Eu estou, sei lá. Então, é reconhecer diante de Deus o meu erro, o meu pecado. Né? Porque, às vezes, o nosso egoísmo é tão grande, né? Muitas vezes eu faço isso, né? Dizer assim, não, eu vou me justificar primeiro. Para depois eu ficar aí a minha ficha e dizer assim, não, eu devia ter feito o quê? Ter reconhecido que errei em primeiro lugar. Depois, né? E buscar em Deus o perdão, e buscar nas pessoas o perdão, para depois sim. Mas reconhecer o estado que eu estou, a maneira que eu sou, do jeito que eu sou. Na verdade, o homem pensa que fora não vai a Deus, escondendo, né? E Deus sabe todas as coisas, sabe onde eu estou, Ele sabe até que ponto eu errei, mas na minha cabeça não, eu tento me justificar para Deus, e Deus sabe o que eu estou pensando, né? Então, em vez de eu achar a solução em Jesus, eu vou me justificar perante alguém que já sabe tudo e por que eu fiz as coisas, né? Eu gostaria de fazer um complemento na citação que fez a Vanessa, é que hoje, talvez uma das maiores virtudes do ser humano a serem desenvolvidas é a humildade. A gente hoje tem uma dificuldade tremenda de reconhecer o nosso erro. Você vai perceber isso no primeiro casal, na leitura que a irmã fez ali de Gênesis capítulo 3, você vai encontrar Adão colocando a culpa em Eva. Você vai encontrar Eva colocando a culpa na serpente. E assim, esse senso de reconhecer que nós erramos faz com que a gente fuja da solução dos problemas. O interessante é que a Bíblia, lá no Salmo 139, né, ela diz que não existe um lugar em que eu possa me esconder da presença de Deus. Ele diz assim, para onde fugirei da tua face e para onde me ausentarei do teu espírito? Se eu ir às profundezas do mar, do abismo, ou se descer aos abismos fortes, a tua destra vai estar, a tua mão vai estar sempre por ali. Não existe um lugar que eu possa me esconder. Então, a saída que nós encontramos hoje é: vamos resolver os nossos problemas. Quando nós resolvemos nossos problemas, as feridas são curadas. A gente consegue encontrar felicidade no meio da angústia. A gente consegue encontrar a bonança depois da tempestade. Mas é quando a gente resolve ir. Mas às vezes também a gente precisa entender que nem sempre somos nós que corremos atrás. Deus está sempre correndo atrás. Né? Você vai perceber que Deus veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu me perdi nas minhas fugas, nos meus problemas, e Deus está sempre correndo, tentando nos buscar para fazer o quê? Para nos salvar. O tema da lição do trimestre é educação e redenção. Houve um momento em que eu fui educado a fazer o que era certo, mas por minha escolha eu decidi fazer o que era errado. E agora eu preciso ser redimido desse caminho torto que eu estou caminhando. E Deus quer endireitar as minhas veredas. Mas para isso eu preciso parar de fugir, como diz a lição de segunda-feira, né?
parar de fugir, exatamente, parar da fuga, deixar a fuga de lado e perceber que eu preciso reconhecer na minha humildade, na minha pobreza de espírito, e se eu não tenho, preciso buscar em Deus isso, para que eu possa reconhecer o meu pecado, o meu erro, que eu preciso da misericórdia de Deus, e aí sim, Deus vai poder curar as minhas feridas, né, me cobrir com as suas ataduras de justiça, e eu poderia ser uma pessoa mais feliz. E é interessante ali na lição de segunda-feira também, né, irmão? O Jacó, ele tentou fugir de todas as madeiras, foi para um lugar longe, distante, né? E teve aquele sonho, né? Da escada representando o próprio Deus, né? Vindo ligar o ser humano com o céu, né? E Deus ali, para você ver como ele nunca nos abandona. Nós temos no nosso coração, né? Como a irmã falou, que nós não vamos ter o perdão, que Deus, né, repudia, que nós erramos mesmo, mas Deus, ele nunca nos abandona, né? Nunca. E nos perdoa, né? E ali na lição de terça-feira, passando um pouquinho para ali, tem algum comentário aí nas redes sociais? Não, nenhum? Não tem nada? A lição de terça ali, né, dia 3, o Rabi, Jesus. Nós vemos então que o Jesus, ele foi aquele que, perfeito, né? O mestre perfeito, o professor, o único, né? Que não teve falhas, né? E não só ensinou com palavras, mas também com atitudes, né? Com sua própria vida. Ele nos mostrou o caminho, nos mostrou, né? Como agir, como fazer. Mas o mundo hoje, eu estou sempre falando isso, o mundo nos oprime, o mundo nos leva para o caminho mal, não é, irmão José? A gente, ao abrir os nossos olhos, se a gente não está na presença de Deus, pede para que Deus nos acompanhe, e mesmo assim é difícil, né, irmão? Porque, como é que eu vou explicar para os irmãos? A gente já pende para o lado mal. Uma luta diária, a gente já pende para o lado mal, né? Parte de terça-feira, a seguinte situação. Eu já trabalho com escola aí há alguns anos, e eu aprendi que na escola existem dois grupos, né? O grupo dos alunos e o grupo dos estudantes. Aí você vai perguntar, qual é a diferença de aluno e estudante? A diferença é que todos são alunos, estão ali para aprender, mas não são muitos que são estudantes, aqueles que se aplicam ao ensino. E você vai encontrar ali na sala de aula todos os dias um professor. E o professor, ele vai fazer de tudo para que você aprenda a lição, que vai fazer você ser bem sucedido no futuro. Para você ser um médico, para você ser um engenheiro, para você ser um veterinário, para você ser um pastor, para você ser um missionário. O mestre, ele está ali para te dar a direção, para te ensinar o caminho. Foi exatamente isso que Jesus fez. E ao longo da trajetória dos 3 anos e meio de ministério de Jesus, você vai encontrar os alunos e os estudantes. Aqueles que eram alunos eram a grande multidão. E você vai encontrar os estudantes, que eram aqueles que entenderam a proposta de Jesus e quiseram seguir o mestre, o rabi, o ensinamento, absorver a sabedoria, o conhecimento, e não só absorveram e aprenderam, eles colocaram em prática na sua vida. Você vai encontrar exemplo disso nos próprios discípulos. Antes de Jesus, ele era o filho do trovão, figura de João, né? E você vai encontrar que depois de Jesus, ele se tornou não apenas um aluno, mas um estudante, e ele termina a sua história como sendo o discípulo amado. Você vai encontrar um exemplo da lição que falou sobre o cego Bartimeu. O cego Bartimeu, diferente da multidão, ele gritava. A multidão estava ali ouvindo Jesus, as parábolas de Jesus, as histórias de Jesus, vendo os milagres de Jesus, mas não tinha entendido a proposta. Quando eles encontram Bartimeu no meio do caminho, ele está dando o maior testemunho da lição aprendida. E você pergunta, mas que lição é essa? Ele começa a gritar. Vocês lembram o que ele grita? Jesus, filho de Davi. Está aí a grande lição. Ele entendeu quem era Jesus. Ele entendeu quem era Jesus. Ele não era filho de José. Ele não era filho do carpinteiro. Ele não era aquele que nasceu em Belém. Ele era nada mais, nada menos que a descendência do rei. Ele era o Messias prometido. E Jesus fez questão de, aonde todo mundo dizia para ele ficar quieto,
E Jesus se aproxima e diz: o que você quer? Eu quero enxergar. Então vai, porque a tua fé te salvou. Então, aqui que está o grande detalhe da história. Nós reconhecermos o mestre dos mestres. Quem é o grande professor? Qual é a lição que ele está querendo trazer para nós? Aí sim traz significado. Bom, está faltando alguns minutinhos. Alguém tem uma comentário? Eu acho que Jesus quer a lição, né? Tu quer saber como tu lidar com as pessoas, em cada situação. Olha para Jesus. Jesus era um milagre na vida das pessoas. E de alguma forma a gente tem que ser. Mesmo com os ter nossos alguma medos, coisa nossos boa, erros, nossas falhas, olhar a firme para gente Cristo. tem que ser com os nossos atos, né? Jesus não só falava. O professor geralmente vai ali na frente, ele vai falar da lição, ele vai te ensinar a lição. E Jesus era a lição. Tu olhava para ele e ele não só falava, como ele praticava. Então, se a gente quer seguir a Jesus, olha para os atos dele e faz como ele faria. Bartimeu, né, também que chamou a atenção, é que Bartimeu era cego fisicamente, mas não espiritualmente, porque ele tinha visão espiritual ao ponto de enxergar que Jesus era o Rei dos Reis, que Jesus era da linhagem de um rei, e que Jesus podia curar. E que eu pude observar ali também que na ocasião que eles estavam vivendo, muitos deles já estavam se escondendo, muitos deles já estavam ali já negando Jesus por causa da situação já, que já estava se estreitando. E Bartimeu, ele não se intimidou com a situação, mas ele gritou e clamou bem alto o nome de Jesus. Né? A situação isso mostra que ele tinha não só fé que Jesus podia salvar ele, mas da cegueira, podia curar ele da cegueira, mas que podia livrar ele de todos os males que cercavam ali, aquele contexto todo ali. Então, ali, irmão, é interessante na parte do som, diz ali, né? E ele é ao mesmo tempo professor, o exemplo, o salvador, que não expõe o pecado, mas o vence. Interessante, né? Esse comentário aqui dessa parte da som, né? O Jesus, ele, na realidade, ele é o professor, o exemplo, o salvador, que não expõe o pecado, mas o vence. Então, ele tem nos ensinado. E nós temos que ter força, temos que ser ali também, uma parte da lição nos fala ali, né? Da mulher que replicou, né? Que Jesus, ela pedindo para que Jesus curasse o filho dela, essa mulher cananeia, de uma outra, né? De uma mulher pagã, que teve ali o seu problema, e sabia que não era daquele povo, foi lá e se humilhou, e o Senhor ainda falou para ela: é justo, é lícito que eu tire da boca dos meus filhos, dos filhos, para dar para os cães. Eu achei muito interessante essa parte, eu aprendi muito com essa parte da lição, né, Rosângela? Porque até então eu não sabia que os judeus não tinham costume de ter cães, né, animais, né, domésticos, ter cão como animal doméstico, né? Então, Jesus sabia o que estava falando e ela soube responder, retrucou, né? Ela falou na linguagem dela e ela não se intimidou, né? E ela falou para Jesus, né? Mas os cães não comem das migalhas que caem dos seus donos. Porque se uma pessoa chega para ti e diz assim, não merece nem esse cachorro tá comendo ali. Imagina, porque assim, a gente, uma das coisas que mais me chamava a atenção nessa... Eu nunca tinha compreendido dessa maneira, dessa visão. Eu sempre me perguntava assim, por que Jesus falou assim com a mulher, hein? Exatamente. Jesus, tudo bem, né? Irmã eu fiquei admirado, assim, porque meu Deus do céu. Essa história, ela é uma história interessante. É bem intrigante. Você vai observar, Jesus, ele faz a pergunta certa, na hora certa, e para as pessoas certas. Ele sabia qual seria a resposta da mulher. Na verdade, Jesus não estava limitando o milagre para a vida da mulher. Ele estava querendo ensinar uma lição para os alunos que estavam com ele. Os alunos que estavam com ele, ainda existia no coração deles preconceito. Aqui é que está o grande X da questão. Então, a questão de curar o preconceito dos discípulos dependeria de algumas lições que eles precisariam aprender na prática.
Então, Jesus faz essa pergunta. Jesus poderia correr o risco de ter uma resposta atravessada, não é verdade? Porque, mas diferente de nós, Jesus conhece o coração das pessoas. E ele sabia que a intenção daquela mulher, ela estaria abrindo mão de todo e qualquer preconceito que ela tivesse, inclusive com judeus. Difícil para ela, né? Difícil para ela. Mas ela se colocou na posição que os discípulos precisariam, que era, nós voltamos na palavra atrás lá, humildade. Ela era uma pessoa humilde a ponto de reconhecer que ela não merecia aquele favor, mas ela estava suplicando. Os discípulos era diferente. Eles, por se acharem judeus, eles achavam que eles tinham direito. Entendeu? Aqui é que está a situação. Nós, hoje, como pecadores, não temos direito, não merecemos nada. Estamos condenados ao pecado e ao resultado dele, que é a morte. Mas Jesus veio, pagou a conta desse delito, dessa sentença de morte, e nos oferece hoje aquilo que nós chamamos de a graça do Pai. Então nós não somos merecedores, é Jesus que merece e nos transfere esse merecimento que nos justifica diante do Pai. Então aqui é que está a grandeza dessa história. A oportunidade de ser amigos de Deus, né? É a resposta de Deus para a nossa vida, né? E não desistir. Ela não desistiu, mesmo com a resposta que Jesus deu para ela podia ter desistido. Não, ela insistiu, né? E é assim que tem que ser na vida. Muitas vezes Deus não dá a resposta que eu quero para a minha vida, né? E às vezes eu sinto que a resposta me machuca, né? Mas é a resposta que nem... Eu não sou merecedora só do sim de Deus, né? E Ele já me deu o sim quando Ele se fez, né, sacrifício por mim para mim poder ter vida eterna. Então eu tenho que aceitar as respostas de Deus e não desistir dele nunca. É verdade, e a gente vai encontrar até uma situação desse dia, no caso, que mesmo quando as coisas não são para o nosso bem, pela nossa insistência, Deus atende. Você vai usar o exemplo do povo de Israel que saiu do Egito e eles queriam comer carne. A vontade de Deus é que eles comessem o maná está vindo do céu, mas eles queriam, de todo o plano, eles queriam carne. O que Deus fez? Mandou a carne. Mas eles escolheram o resultado amargo desse pedido. Você vai encontrar um povo de Israel pedindo, olhando para as nações pagãs, né, que eram dirigidas por homens, nós queremos um rei. Quando tinham o melhor rei de todos, que era Deus, né? Boa essa mesmo. Você vai encontrar, mas Deus, pela insistência, deu. E o que aconteceu com o primeiro rei? Saúl, né? Ele mesmo tirou a própria vida. Então, mesmo quando nós temos pedidos que não são de acordo com a vontade de Deus, pela insistência, Deus ele dá. Mas por isso que nós precisamos aprender em Jesus. Jesus disse assim, olha, vocês não recebem, não são mais abençoados, não são mais felizes porque vocês não sabem o quê? Pedir. Não sabem pedir. Então, aprendam com Jesus a pedir direito. E vocês vão ter a mesma sabedoria de falar, Senhor, eu não quero riqueza, eu quero só sabedoria para dirigir esse povo. Então, Senhor, eu não consigo lidar com os problemas na minha casa com meu filho, com a minha esposa, no meu trabalho, na minha igreja, com o meu pecado interno, e que só eu sei qual é. Então, por favor, me dá sabedoria para gerenciar isso. Me perdoa, me cura, me faz do jeito certo, para que eu possa andar direito nos seus caminhos. E Deus vai ter prazer em atender. Se tem um pedido que Deus atende, é sabedoria, é pelo Espírito Santo, porque quando nós pedimos pelo Espírito Santo, bater o Espírito Santo, o que ele faz conosco? Ele nos convence de 3 coisas. Primeiro, do pecado. Segundo, que é só Jesus que pode nos justificar. E terceiro, que vai existir um juízo em que vai ser cobrado o preço. E quem vai pagar esse preço? Eu, porque decidi conduzir minha própria vida, ou porque eu entreguei na mão de Deus e Ele vai pagar o preço agora? Está nas nossas mãos. Então, por isso, precisamos, como fez a mulher, retrucar, pedir, insistir, mas que possamos ter a consciência que estamos fazendo isso de acordo com a vontade de Deus. Mesmo que a gente tenha que se contentar só com as brigadas. Isso acho que é de quinta-feira, né, dessa mulher. E que, para mim, eu vejo muito aquela questão assim, quem é Deus para você? Quem sabe para os judeus eles enxergavam Jesus como um Deus que veio para eles, porque eles seguiam as leis, eles guardavam as leis, entre aspas, mas aquela mulher enxergava Jesus como um Deus que veio para ela também, que veio para mim, Rosângela, como pecadora, que veio para o cego Bartimeu, que era cego, mas estava ali pedindo esmola, mas o poder e o amor de Deus podia alcançar ele. Eu vejo nessa questão dessa mulher
aquela questão de quem é Deus para você, como você enxerga Deus. Eu, Rosângela, enxergo Deus como um Deus longânimo, perdoador. Amém. Que incrível, né, irmãos? A lição dessa semana, né? Nos incentivando a não nos intimidarmos, né? Não reprimirmos, né? Mas se aproximar de Deus, que Ele tem a solução para nós. Ele tem a solução para tudo, né? Basta aí você ter fé e querer, né? Se aproximar desse Deus tão maravilhoso, né? Mestre que fez todas as coisas, que estava no início, né? Da fundação do mundo. Então, irmãos, que maravilha, né? Eu agradeço a oportunidade, mesmo, né? Um pouco. Irmãos, é uma coisa incrível. A gente está em casa estudando a lição ali, né? A gente, mas isso aqui é incrível. Eu vou falar. Você chega aqui em cima, você esquece tudo, né? Você esquece tudo, te dá um branco. Mas com a ajuda dos irmãos, a gente vai conseguindo refletir e ter uma outra visão também, né? Cada um tem a sua visão, né? Da lição, mas que a gente possa não só guardar isso para nós, mas colocar em prática aí fora, né? E o mais importante, que o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida, né? Que Ele possa ser exaltado e glorificado, porque é só Ele para nos guiar, nos fortalecer, nos dar saúde, né, irmão? Para seguir adiante, para poder a gente um dia se encontrar no céu. Amém?